Crucifica Jesus e solta Barrabás. Com a espinhosa coroa, Jesus disse: vai perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Seu corpo retalhado, sendo torturado por angústia e dor. Inocente condenado para pagar os meus pecados. Ele se fez pecador. Para que se sujeitem, meu Deus, a essa doutrina, para que possa se opor a esse propósito, apoiar a essa obra. Senhor, esse clamor, meu Deus. A terra se escureceu. Elias clamou, meu Foi Pai. 3 horas de silêncio. Se Jesus nada dizia, Se manifestasse, mas rasgou-se o véu do templo. A multidão vendo isso ficaram atemorizados. Antes que Jesus expira, com grande voz entregou: Pai, nos está consumado. O osso foi quebrado, mas a lança o traspassou, como já estava escrito. Água e sangue derramou, levaram aquele corpo, numa rocha sepultou. Chegou o terceiro dia, se cumpriu a profecia. Só o lençol existia, mas Jesus ressuscitou. Quando a multidão gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Com a espinhosa coroa, Jesus disse: vai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O seu corpo retalhado, sendo torturado por angústia e dor. Inocente condenado para pagar os meus pecados. Ele se fez pecador. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Tu que pregaste Aleluia. as Santo, costas santo, santo. e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, pobres também o caminho. Quem sai em busca de flores, Toda a fúria de onde Satanás, não meu Deus, tem vê, manifestado. acaba encontrando as flores Possa se estar repreendendo. desses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Que a fé sem as obras, meu Deus, nem o amor é Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Oh, glória. Deus é Aleluia. amor, mas é justiça também. Santo Deus de poder e Que glória. a fé Aleluia. sem as obras pra
É verdade, Senhor. A fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Essas músicas marcaram o meu ministério. Essas músicas marcaram a minha vida. Aleluia. Irmãos, né, nesse mês, né, estamos aqui estou realizando uma série de estudos, né, e palestras, né, estudos e pregações sobre, enfim, sobre a situação, né, de Jericó, sobre a subversão, né, de Jericó, sobre esse sinal, né, esse milagre, né, tão maravilhoso que Deus, né, realizou através, né, dos seus servos, né, essa grande manifestação do poder de Deus, né, contra um símbolo, né, contra um ícone, né, de iniquidade, contra um trono, né, de iniquidade. E hoje eu quero começar falando aqui, né, no livro de Deuteronômio, né, que Deuteronômio, no capítulo 1, né, no capítulo 1, falando sobre, né, os 12 espiões designados, né, para observar a terra de Canaã. Inclusive nesse episódio aqui, né, nesse fato aqui do livro de Deuteronômio, né, do Antigo Testamento, né, nós encontramos tantas lições, né, maravilhosas. Né? Nós encontramos diversos, né, ensinamentos importantes aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, olha só. Aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, a gente encontra aqui uma situação seguinte. Aonde, né, esses 12 homens, né, receberam essa designação, essa missão, né, de espionar Canaã. Né? Eles receberam essa tarefa, né, essa missão de representar o povo de Deus ali, né? Enfim, de realizar uma grande obra, assim como o povo de Israel, né, com Josué, também, né, recebeu a mesma designação. Né? Na verdade, aqui, a gente pode encontrar a mesma situação. Né? Deus indignado com a iniquidade. Né? Deus, enfim, levantando um povo, né, o Senhor constituindo, né, um povo, seus ministros, né, seus servos, para lutarem contra, enfim, o mal. Porque essa é a finalidade maior da obra de Deus, não tenham dúvida disso. O principal objetivo, né, finalidade, propósito da obra de Deus, você pode ter certeza, o principal, né, a principal missão, né, a principal incumbência, né, da obra do Senhor é desfazer o mal, é confrontar o mal, né, é se posicionar contra o mal, combater as obras do diabo. Essa é sem dúvida, né, esse é o propósito mais importante, mais crucial da obra de Deus. Então, há muito tempo a gente pode perceber claramente, a gente pode notar, né, nitidamente, que há muito tempo, né, há bastante tempo, enfim, Deus já estava indignado com os cananeus. Né? Ou seja, aquelas práticas iníquas, né, que eram comuns entre eles, né, já estavam desagradando a Deus há muito tempo. Aquilo ali, enfim, já tinha se tornado uma tradição, tanto que
desde a época de Moisés, né? Você pode ver que Moisés, ele conduziu o povo, né, por tanto tempo, né? Por décadas, né, por 40 anos, até que Josué se tornasse o seu sucessor, e a partir de Josué, né, enfim, houve esse mesmo propósito, essa mesma determinação, né, de, enfim, interferir, de afetar, de destruir aquele mal. Essa é a principal, né, enfim, função do servo de Deus. A nossa principal função como servos do Senhor é essa: lutar contra a iniquidade, lutar contra as obras do diabo. Só que aqui, irmãos, é o seguinte, ó, a gente encontra aqui a missão, né, uma ordenança, um propósito, né, um objetivo, enfim, a gente encontra aqui, ó, o relatório dos espias recebido com incredulidade, a partir do versículo, né, a partir do versículo 26. Ou seja, ó, porém, né, vós não quisestes subir, né, mas se tornaram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, né, por acaso tem o Senhor contra nós ódio? Né? Por acaso Ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Né? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis e nem os temais, porque o Senhor vosso Deus é que estará diante de vós e pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, aonde vistes que o Senhor vosso Deus nos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegarem a este lugar. Mas nem mesmo assim creram no Senhor vosso Deus. Então, gente, olha só. Os motivos, né? Os principais motivos, né, que geram negligências e prevaricações, né, em relação ao povo de Deus, do povo de Deus em relação à iniquidade, em relação ao pecado, né, em relação às obras do diabo, são esses aqui. Né? Esses são os principais motivos. Então, irmãos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que impressionante e interessante. Né? Eles receberam a missão, a tarefa de Deus, né, de lutar contra aquele povo, né, enfim, de derrotar aquele povo, de destruir, né, aquele povo. Né? Mas olha só, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, né? E chegamos, enfim, em tal lugar. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, né? Já que chegamos, né? E tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos concedeu, né? Nos dá, né? O Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, então sobe, possui, como te falou o Senhor teu Deus. Né? Não temas e não te assuste. Então, olha só, Deus tinha dado a ordem. É possível. Né? Mesmo apesar de todas as circunstâncias, né,
mesmo entre tantos perigos, né, tantos riscos, né, tantos inimigos, né, mesmo apesar de tanto poder que o inimigo tinha, que isso também, né, humanamente falando, isso também era uma coisa significante, isso não podia ser ignorado também, só que tem um diferencial, né, o servo do Senhor, o crente, né, ele se conduz, né, fundamentado no poder de Deus. Esse é o diferencial, né? Esse é o detalhe que faz toda a diferença em qualquer empreendimento da nossa vida cristã, né? Da nossa vida missionária, da nossa vida espiritual, né? Esse é o principal sentido. Eu falei sobre o objetivo, né? O principal objetivo da vida cristã, o principal objetivo, né, da obra de Deus em si, né, o principal é lutar contra o pecado, né, iniquidade, lutar contra as obras do diabo. Mas o fator mais importante da nossa vida cristã, enfim, o principal motivador, né, sem dúvida, é o poder de Deus, é a unção. Né? Nós nos guiamos, nós precisamos nos guiar, nós precisamos ser conduzidos, né, por esse poder. Então esse é o detalhe que faz toda a diferença em qualquer empreendimento, né, em qualquer momento, em qualquer situação, né, da nossa vida espiritual, né, da nossa vida cristã. O detalhe que faz toda a diferença é o poder de Deus. Enfim, única e exclusivamente por esse poder, pelo poder de Deus, né, que nós nos prostramos ao Senhor e que nós vivemos, né, segundo a sua vontade, que nós obedecemos, né, e que nós procuramos realizar a sua vontade. Então, Deus tinha ordenado a eles. Deus tinha dado a ordem, né? Enfim, a revelação, a incumbência, a designação, que eles, enfim, lutassem, que eles subissem, né, e se apropriassem, tomassem posse da terra de Canaã. Né? Só que eles temeram. Né? Então a gente encontra aqui a missão, a gente encontra aqui a incredulidade, né? E o terceiro fator, o castigo, consequentemente a derrota. Né? Porque eles temeram, né? Eles, ao invés de crerem, o próprio servo do Senhor descreve aqui para eles, né? Mesmo o Senhor tendo feito todas essas coisas, né, diante de vocês, ou seja, vocês não têm razão para duvidar, né? Vocês mesmos são testemunhas desse poder. Né? Nós mesmos temos visto tudo que Deus realizou, todas as maravilhas, né, que o Senhor, né, fez para conosco. Nós mesmos contemplamos, nós mesmos, né, chegamos a ser agraciados, abençoados por essa graça. Nós mesmos provamos, nós mesmos vimos, né, e tocamos, né, apalpamos, nós mesmos recebemos dessa graça. Nós mesmos, né, obtemos esses benefícios, nós mesmos já provamos esse poder. Então, eles de maneira nenhuma poderiam duvidar. Né? Mas aqui tem um fator, né, que humanamente falando é difícil ignorar. A pessoa, igual no meu caso, né, na questão de lutar contra as drogas, na questão desse enfrentamento, né, que muita gente considera até uma coisa insana, né? Muita gente considera até um absurdo, né? Porque exatamente a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu aqui, né? Que aconteceu aqui em Deuteronômio, em relação ao inimigo, em relação ao mal, né? A uma força, uma potestade, a uma potência maligna, né? E quando eles falam aqui, ó, é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Quando eles falam aqui, ó, maior e mais alto do que nós é este povo.
Suas cidades são grandes e fortificadas até os céus. Estavam falando das muralhas de Jericó, né? Estavam falando daquela cidade forte, estruturada, né? E outra coisa também, ó, também vimos ali os filhos dos Anaquins. Quem eram os Anaquins? Os gigantes, né? Eram homens de grande e alta estatura, né? Eram homens, enfim, de uma força sobrenatural, né? Homens que estavam acima da média comum, né? Da condição física humana, né? Então isso tudo contribuiu para que, né, eles temessem. Isso tudo, né, favoreceu, isso tudo, né, contribuiu para criar essa situação aqui. Criar incredulidade, criar temor, criar receio, né? Só que a gente pode observar que Deus considerou isso uma iniquidade, né? Então, em relação ao meu projeto social, muita gente fala, isso é um absurdo, isso é impossível, né? Não tem jeito, é o que eu mais ouço as pessoas dizendo, né? É o que a maioria das pessoas dizem, né? É o que a maioria das pessoas pensam, né? Acham sobre combate às drogas, né? As pessoas já criaram uma consciência, um conceito em relação a isso, né? Fundamentado, enfim, nessa triste realidade, em uma série de situações, né? As pessoas já criaram um conceito, né? Enfim, de considerar esse mal soberano acima de tudo, até mesmo acima, né, das próprias autoridades, até mesmo acima da própria lei, até mesmo acima da razão, até mesmo acima do bem, você está entendendo? Então as pessoas, no conceito da sociedade hoje em dia, o narcotráfico, o crime organizado, a corrupção, o tráfico de drogas, né, ele ocupa, né, o topo de uma hierarquia social. Eu sempre falo isso. No Brasil, a maior potência, né, a maior potência que existe no Brasil, né, a potência que exerce maior soberania dentro da sociedade é o narcotráfico, todo mundo sabe disso. E ninguém quer desafiar essas muralhas, né, esses muros fortes, né, igual está aqui, ó. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, né? Ou seja, coisas terríveis realmente, né? Coisas... E realmente existe um poder maligno que age atrás da droga, né? Que está por trás das drogas, né? Enfim, e outra aqui, ó, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, uma série de circunstâncias, né? Então, humanamente falando, né, eles teriam até razão, eles estariam sendo até sensatos, né, de não quererem fazer uma oposição contra Canaã, né, de lutar contra aqueles pecadores, de lutar, de combater, né, aqueles iníquos, né, de se opor, né, enfim, de pelejar, de batalhar, de combatê-los, né? Humanamente falando, eles estavam sendo até sensatos, né? Eles estavam sendo até prudentes, porque realmente existia uma força, né? Existia uma potência, né? Existia uma estrutura, né? Enfim, eles tinham toda uma estrutura. Por mais malignos que eles fossem, né? Realmente eles eram poderosos, sim, de fato. Eles tinham poder de causar destruição, né? Eles tinham poder de resistência, eles tinham poder, você está entendendo? Realmente, humanamente falando, muito alto, muito elevado. Mas, como eu disse para vocês, a fé, né? O Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, né? Em relação ao mundo, tem que ser o fator crucial. Tem que ser o fator mais importante, né? O fator, o detalhe que faz toda a diferença e também
que nos permite prevalecer, não só lutar e vencer, porque quando a palavra fala que Deus nos colocaria de cabeças, nós seríamos cabeças e não caudas, né? É nesse sentido. Está falando de uma soberania em relação ao mal. Está falando de uma predominância em relação ao mal, né? Não está falando de, enfim, de uma liderança no mal. Não está falando sobre uma liderança no mal. Está falando de uma soberania, uma predominância, uma possibilidade de soberania, né, sobre o mal, que é diferente. As pessoas confundem isso, né? É igual quando eles invadiram Jericó. Quando eles invadiram Jericó, né, quando Josué invadiu Jericó, o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué invadiu o povo invadiu Jericó, né, qual era a ordenança de Deus? Ó, destrói tudo. Tudo isso aí tem que ser destruído. Eu quero jogar isso tudo por terra. Tem que jogar isso abaixo, jogar isso por terra. Não vamos aproveitar nada daí. Você está entendendo? Né? Então, hoje em dia os crentes estão fazendo o quê? Os crentes estão fazendo o que hoje em dia? Né? Os crentes estão até dando um jeitinho de invadir Jericó. O que esse evangelho de hoje em dia está fazendo, né? Está dando até um jeitinho de penetrar, está dando até um jeitinho de literalmente de entrar para dentro, né? Tá dando até um jeitinho de entrar em Jericó, mas não estão derrubando as muralhas, né? Mas estão entendendo, né? Esse evangelho de hoje em dia, literalmente, né? Ele está dando até um jeitinho de entrar em Jericó. Está dando até um jeitinho, né, de se introduzir em Jericó. Mas ele não está, enfim, destruindo Jericó. Você já pensou se eles tivessem chegado ali em Jericó e feito assim, ó, agora quem manda aqui é a gente, né? Em vez de destruir isso aqui, né, igual a palavra fala, né, que eles queimaram toda a cidade, né? Que eles tinham que realmente subverter toda a cidade, né? Essa era a ordenância, né? Claro que a gente entende, né, no sentido, enfim, no sentido de oposição, né, ao mal. Não no sentido de violência, né, de derramamento de sangue, né, de causar morte. Não esse tipo de destruição. É um tipo de destruição no sentido de neutralizar o mal. A gente entende dessa forma. De uma maneira pacífica, não por força nem por violência. Mas se eles tivessem chegado ali em Jericó e agido assim, olha, agora, né? Agora nós que administraremos Jericó. Se Josué tivesse chegado ali e dito assim, agora eu sou o rei de Jericó. Agora nós que dominaremos isso aqui. Agora nós que seremos os cabeças aqui de Jericó. Né? Já pensou? Tivessem chegado ali no cabaré de Rabi e falado, não, agora literalmente, agora quem vai tocar o puteiro somos nós. Né? Agora nós estamos só mudando a gestão aqui, nós estamos mudando só a gestão. Agora agora nós seremos os cafetões, agora nós seremos os patrões, nós seremos aqui os líderes, nós seremos os cabeças aqui agora de Jericó. Está tudo errado. Né? É exatamente isso que está acontecendo hoje. Né? Exatamente isso, né, que esse evangelho faz hoje em dia. Né? Eles estão se autodenominando, se autoconstituindo lideranças, né? Lideranças, enfim, para o mal. Estão sendo coniventes, estão sendo omissos, estão compactuando com o mal. Né? Ou seja, estão governando o mal de mãos dadas com os ímpios,
como a palavra fala, né? Que seria profético para as gerações atuais, né? Então é isso que está acontecendo. Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. A gente encontra aqui o seguinte: eles receberam uma missão, temeram que realmente existia, né? Existia um perigo, existia realmente uma força maligna, existia um poder, existia uma estrutura, o inimigo tinha uma estrutura, realmente o inimigo era forte, mas isso aqui, enfim, se tornou uma iniquidade grave, tanto que até o próprio Moisés recebeu o juízo de Deus por causa dessa incredulidade, por causa dessa prevaricação e por causa dessa negligência que o povo de Israel teve em relação a Canaã, em relação ao mal. E muitas vezes é outra lição que a gente aprende aqui nesse capítulo 1 aqui de Deuteronômio. Muitas vezes, irmãos, né, por mais reto que nós sejamos, presta atenção nisso, por mais íntegros que nós sejamos, né, por mais santificados, por mais justos que nós sejamos, por melhores que nós sejamos, às vezes se você convive no meio de pessoas iníquas, mesmo que você pense diferente, mesmo que você haja diferente, mesmo que você seja diferente, porque você pode ver que a consciência de Moisés em relação ao povo de Israel, em relação, né, àqueles que estavam sendo separados, aqueles que estavam sendo selecionados para lutar contra Canaã, se você observar o posicionamento, a atitude, a postura, a consciência de Moisés, né, era totalmente diferente da deles. Eles pensavam de um jeito e Moisés pensava de outro. Eles agiam de um jeito e Moisés agia de outro. Eu, particularmente, claro que eu não estou contestando Deus, né? É claro que eu não estou aqui para questionar Deus, eu não estou aqui para contestar o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele faz o que Ele quer, Ele é santo, você está entendendo? É claro que eu não estou aqui para contestar, para questionar Deus, né? Mas eu, particularmente, eu considero, eu acho que Moisés não merecia, você está entendendo, a punição. Tanto que Moisés não entrou na terra prometida, né? Tanto que Moisés morreu. A própria palavra fala aqui, ó. Tendo, pois, o Senhor ouvido essas palavras, se indignou e decretou: certamente nenhum desses homens malignos e perversos, nenhum desses homens malignos dessa geração perversa entrará nessa terra maravilhosa que jurei conceder a vossos pais, a não ser Caleb, filho de Jefone. Ele tomará posse, né? Então olha só, também contra mim o Senhor se indignou por causa de vós, dizendo que eu também não entraria ali. Olha só. Né? Ou seja, Moisés pagou por causa da rebeldia, por causa da incredulidade, né? Por causa da perversidade dos outros. Olha só que impressionante, irmãos. Então, irmãos, isso é um assunto, né, para a gente refletir. Muitas vezes uns pagam pelos erros dos outros.